Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Hoje, segunda-feira, e a nossa aula é de matemática, certo? Vamos lá? Página 57. Hoje nós vamos dar início à unidade 13, desafios matemáticos com máquinas, múltiplos e frações, ok? Suas experiências. Vamos lá, vamos ler o nosso texto de hoje. O jovem Guilherme, na cidade de Belo Horizonte, há alguns anos visitou uma exposição de réplicas chamada As Máquinas de Leonardo da Vinci e ficou fascinado com esse grande mestre das artes e das ciências que viveu entre 1452 e 1519. Leonardo da Vinci, pintor e escultor nato, também foi inventor e estudioso da matemática, filósofo e engenheiro. Ele pensou, olha aí, seus estudos e projetos de máquinas para auxiliar a dia das pessoas nos mais diferentes trabalhos são espetaculares. Guilherme, inspirado pelos trabalhos de Leonardo da Vinci, recriou uma máquina que, programada de diferentes maneiras, realiza operações matemáticas. Vou chamá-las de matemáquina, que é a junção de matemática com uma máquina. Eu a programo e todo número que entra sai multiplicado por 2. Olha que bacana! A regra desta máquina é vezes 2. Estão vendo? Ó, nós temos aqui a entrada, o número que vai ser multiplicado e a saída, certo? Então vamos lá. Página 58. Ao entrar o número 4, a máquina soltará o número 8. Então, todo número que for colocado na entrada, se multiplicado por 2, vamos ver? Sai multiplicado por 2. Então, todo número que eu colocar na entrada, ele vai sair multiplicado por 2, certo? Então, vamos lá. Veja na tabela abaixo os valores e entrada de saída. Entrada e saída. Vamos ver os valores? Vamos lá. Olha aqui. 0 vezes 2. Olha aqui na nossa tabela. 0 vezes 2 é 0. Por quê? Porque todo número multiplicado por 0 é 0. Ele não muda. Então, 0 vezes 2 é 0. Se eu tiver o 4, 0 vezes 4 é 0. Todo número multiplicado por 0 resulta em 0. Então, vamos lá ver. Entrada 0, saída 0. Entrada 1, 1 vezes 2, saída 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 2, 12. 7 vezes 2, 14. Ok? Olha aqui. E por que nós temos essas reticências? Porque esse número, esses cálculos continuam. Ok? Então, por isso que tem reticências, porque ele vai infinitamente. Ó, certo? E aí, ele pensou, na saída, obtemos uma sequência de números. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Por quê? Ele entrou multiplicado por 2. O número entrou na máquina, foi multiplicado por 2 e saiu o resultado daquele número multiplicado por 2. Essa é uma sequência de múltiplos de 2. Todos os resultados da multiplicação de algum número inteiro por 2. A professora falou. Para cada valor colocado na máquina, haverá somente um valor de saída. Por isso, a máquina com uma regra de programação também é chamada de função. O que são a função, né? O que é a função? As funções podem envolver diversos tipos de operações. Ela pode ser adição, subtração, divisão e multiplicação. Aqui no caso nós multiplicamos por 2, que foi o exemplo do nosso amigo Guilherme. Primeira situação problema, página 59. Guilherme pensou em um número multiplicado por 4.
certo? Então a gente tem aqui, ó, o desenho do nosso... Nós temos o desenho da nossa máquina. Ele pensou um número que é multiplicado por 4, certo? Aqui no meio é sempre o multiplicado. E ele teve a saída 92. Então, qual é o seu valor de entrada? O que a gente tem que fazer? Ó, Guilherme pensou em um número multiplicado por 4. Então, a gente sabe que no meio da máquina é o número multiplicado, que é por 4, a gente já sabe. E o resultado da saída foi de 92. Então, a saída, a gente pode preencher aí. No meio é o 4 e a saída é 92. Como que eu vou saber qual é o número de entrada? Como que eu faço isso? Se eu sei que multiplicado, a máquina está multiplicando esse número e deu 92, multiplicou com ela multiplicou 4 vezes alguma coisa que o resultado foi 92. Então eu faço o quê? A operação inversa. Se ela entra multiplicação, ela sai divisão. Então o que eu tenho que fazer? Dividir 92 por 4. E aí eu vou descobrir o valor da minha entrada, certo? Então 92 dividido por 4, eu tenho o meu valor de entrada. E qual é o meu valor de entrada? Exatamente, 23. Questão número 2. Como deveria ser programada uma máquina para responder a seguinte pergunta? 216 é múltiplo de 6? Será que eu sei? Será que eu sei que 216 é múltiplo? Ou seja, se eu multiplicar por 6 é múltiplo, ele entra na minha multiplicação por 6? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a divisão. 216 dividido por 6. Aí, ao realizar essa operação, não sobra resto. Lembra que todo número que não sobra resto na minha divisão é porque ele é múltiplo daquele número. Então, 216 dividido por 6 é 36. Então, como que eu faço como que eu monto essa máquina? Eu posso colocar... Ó, eu quero descobrir a multiplicação. Então, primeiro eu vou dividir 216 por 6, o meu resultado será 36. Ele não sobrou resto, então ele é múltiplo. Aí eu vou colocar o meu número de entrada, 36. O meio da minha máquina, 6. E a saída, 216. Certo? Aí eu sei que 36 vezes 6, a minha saída é 216. Ok? Agora, lá na nossa página 62, situação problema. Observe uma das jogadas e responda as questões. Qual o resultado que deve sair desta máquina? Mostrem o maquinismo interno dessa invenção. Representem os elementos que entraram na matemáquina, organizados em linhas e colunas. Eu tenho uma entrada de 39. Eu sei que o meu número da entrada é 39. Ele tem que sair 2/3 desse resultado. Como que eu faço isso? Lembra da fração? O meu número total é 39. Se eu tenho uma fração 2/3, se eu tenho 2/3, eu vou fazer o quê? 2/3. Lembram que eu tenho que fazer o seguinte: o meu total, que é 39, o meu total é 39. Eu divido pelo denominador, que é o número de baixo. E depois eu pego esse resultado e multiplico pelo número de cima. Ou seja, eu tenho 39 dividido por 3. Esse é o meu total. Quantas partes eu preciso? 2 partes. Então, quanto que é 39 dividido por 3? Exatamente, 13. Só que eu preciso de 2 partes. Então, eu pego o número 13 e faço vezes o meu número 2. Qual será o meu resultado de saída dessa máquina? 26.
Não se esqueçam, na fração eu pego o resultado, divido pelo número de baixo e multiplico pelo número de cima. O resultado desse eu multiplico por esse. Se eu tenho 39, eu dividi por 3, qual é o meu resultado? 13. Então eu pego 13 e faço vezes 2, ok? E aí eu sei que o meu resultado é 26, tá? B. Na matemática, qual é a carta que devemos representar a entrada para obter-se o resultado igual a 20? Ou seja, eu sei que a minha saída nesse número é 20. E eu sei que é 1/4. Esse resultado é 1/4. Como que eu vou saber o número total? Eu já tenho o meu resultado, é ao contrário da outra. A outra, eu tinha a entrada, eu dividi por 3 e depois eu multipliquei por 2, eu tive o meu resultado. Esse é diferente. Eu não tenho a minha entrada, eu já tenho o meu resultado final. Então eu vou pegar 20, que é o meu resultado final, vezes o quê? Olha aí, é ao contrário, vezes 4. Vezes 4. Então, é quanto? Vezes 4, 80. Então, o meu número de entrada é 80. Por quê, Pro? Porque, preencheu? Entrada 80. Se eu pegar 80 e dividir por 4, qual vai ser o meu resultado? 80 dividido por 4, 20. Quantas partes eu preciso? Que é a fração de cima. Quantas partes eu preciso? Se eu pegar 20 vezes 4 é 80. Se eu pegar, eu preciso de uma parte de 80, qual é o meu resultado? 20. Então essa está ao contrário, ok? A minha entrada é 80, eu dividindo 80 por 4, eu tenho a minha saída que é 20, porque eu preciso de uma parte só delas, ok? Essa foi a nossa primeira parte sobre fração e multiplicação da nossa unidade 13, ok? Pra gente não ficar, a gente vai fazer mais exercícios relacionados a esse, tá? Na próxima aula nós vamos fazer fracionando, nós vamos aprender a fracionar várias fórmulas, ok? Então, nós vamos fazer a lição de casa 13, ok? Nós temos a lição de casa 13, tá bom? Pra gente fazer para amanhã, terça-feira, tá bom, meus amores? Lição de casa 13. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, chama a Pro e até a próxima aula.